O plano divino, a obra de sustento próprio, é o quarto e último estudo da série Dízimos e Ofertas e o Sustento Próprio. Se não teve a oportunidade de ver os 3 estudos anteriores, aconselhamos a que, no final deste vídeo, veja os links que aqui deixamos. Nestes estudos anteriores, observámos um pouco da nossa história adventista. Vimos, através dos testemunhos e da Bíblia, como Deus nos tem falado pela sua profetisa e como podemos utilizar os nossos dízimos e as nossas ofertas. Esses foram os estudos que estivemos a dar. Estes estudos sobre a forma como utilizar os nossos dízimos e as nossas ofertas são de grande importância no atual povo adventista do sétimo dia. Porque atualmente têm surgido alguns irmãos que nos perguntam se os dízimos continuam a estar vigentes para o Novo Testamento e em especial para o povo remanescente. Outra questão que também nos tem sido apresentada é em que forma podemos aplicar os dízimos. Pois muitos dos nossos irmãos pensam que os dízimos só podem ser aplicados para os pastores. E precisamente devido a estas perguntas, resolvemos fazer estes estudos para clarificar estes assuntos. E como é óbvio, a utilização dos dízimos e das ofertas estão intimamente ligados também com a pregação do Evangelho e, de uma forma especial, na obra de sustento próprio. Por isso, nos nossos estudos anteriores, tivemos que fazer uma pesquisa na nossa história denominacional. Observámos como o Espírito de Profecia nos deu instruções bem precisas de como utilizarmos os recursos que o Senhor nos colocou ao nosso dispor. Por isso, no dia de hoje, finalizaremos com estes estudos. No dia de hoje, estaremos então observando o plano divino na obra do sustento próprio. Estes temas são de alguma forma controversos, pois quando se fala de dinheiro, para algumas pessoas, elas ficam fora de si. E muitas vezes passam para a calúnia e até mesmo para o insulto. Algumas dizem-nos que somos dissidentes do movimento de reforma, da vara do pastor, etc, etc. Contudo, não nos podemos surpreender desta oposição caluniosa, pois era assim também que os dirigentes judaicos atuavam com o nosso Senhor Jesus Cristo. Podemos constatar isto no Evangelho de Lucas, a fim de estarmos preparados se no dia de amanhã, você que nos está a escutar, decide dar esse passo de avançar e deixar-se dirigir por Deus e ir pregar o Evangelho, porque é exatamente o que vão fazer consigo. Se não, vejamos o que diz a Bíblia em Lucas, capítulo 6 e no versículo 26. A palavra de Deus diz-nos então: Ai de vós, quando todos os homens falarem bem de vós. O nosso Senhor Jesus Cristo está aqui a fazer-nos uma recomendação e está a dizer-nos que ai de todos vós quando falarem bem de vós. Porque reparem de quem se fala bem. O mesmo Senhor Jesus Cristo nos vai dizer pela Bíblia: porque assim faziam seus pais aos falsos profetas. Então, vemos por este texto que a Igreja fala bem dos falsos profetas. Contudo, todos aqueles que pregam a mensagem tal como Jesus pregava, vão falar mal deles. Por isso, não fique surpreendido que lhe possam dizer de tudo, se o insultarem, maltratarem, que levantem falsos testemunhos contra você. Podem dizer até talvez a qualquer um de nós o que nos é dito no livro de Lucas, no capítulo 11 e no versículo 14, quando Jesus curava e levava o Evangelho e apresentava-lhes a verdade. Reparem o que disseram ao Senhor Jesus. E ele, ou seja, Jesus, estava expulsando um demónio, o qual era mudo. E acontecendo que, saindo o demónio, o mudo falou. E as multidões se maravilharam. Vejamos que isto é exatamente o que quer fazer o nosso Senhor Jesus com esta mensagem.
Ele quer que ao derramar a chuva serôdia, o mudo fale, o surdo ouça, os coxos andem, os leprosos sejam limpos. Isso é o que Deus deseja fazer através da mensagem historicista, por meio da mensagem dos 3 anjos. Contudo, os que estão a observar da forma como o povo está a despertar, estão a observar também como o povo está a receber o Espírito Santo. E agora reparem como vão tratar aos que dão esta mensagem. Diz a Bíblia no versículo 15: Mas alguns deles diziam: Ele expulsa demónios por Belzebu, o chefe dos demónios. Então, quem eram estes que diziam que Jesus Cristo expulsava os demónios por meio de Belzebu, o chefe dos demónios? Assim, da mesma forma, hoje vão dizer que esta mensagem é uma mensagem que não vem de Deus. Mas ao longo destes estudos que temos vindo a apresentar, temos vindo a constatar que não é uma mensagem de homem, mas uma mensagem que Deus nos deixou através da Bíblia e dos testemunhos. E agora vejam o que nos continua a dizer o Evangelho de Lucas. E outros, tentando, buscavam dele um sinal do céu. Mas ele, referindo-se a Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: Todo o reino dividido contra si mesmo será assolado, e a casa dividida contra si mesma cairá. Se Satanás também está dividido contra si mesmo, como ficará de pé o seu reino? Pois dizeis que eu expulso os demónios por Belzebu. E aqui estavam os líderes religiosos do tempo de Cristo contra o ministério de sustento próprio do nosso querido Salvador Jesus Cristo. Diziam que esse ministério de Jesus era um ministério de Belzebu, dos demónios, e diziam isso simplesmente porque através do ministério de Jesus os doentes eram curados, os surdos ouviam, os cegos viam, os paralíticos caminhavam, os leprosos eram limpos. Agora, faço-vos a pergunta, meus irmãos. Se estivessem no tempo de Jesus e vocês estivessem na organização eclesiástica desse tempo, como observariam este ministério do nosso querido e amado Salvador Jesus Cristo? Diriam a mesma coisa? Que ele expulsava demónios por meio de Belzebu? Ou aprovariam vocês o ministério de Jesus? Porque da mesma forma diziam mesmo de João Batista. De João Batista diziam tal como diziam de Jesus: Com que autoridade fazes isto? Quem te deu a autoridade para fazeres isto? Era isto o que diziam os líderes judaicos. Assim, da mesma forma hoje em dia, através das redes sociais, perguntam-nos: com que autoridade vocês colocam a dizer estas coisas? Bem, fazendo com a autoridade que nos dá a palavra de Deus. No Evangelho de Lucas, no capítulo 10 e no versículo 1, é-nos dito: Depois dessas coisas, o Senhor nomeou também outros 70 e os enviou de 2 em 2 adiante de si, a todas as cidades e lugares onde ele havia de ir. Versículo 2. Portanto lhes dizia: A colheita verdadeiramente é grande, mas poucos são os trabalhadores. Orai, pois, ao Senhor da colheita, que envie trabalhadores para a sua colheita. Por isso, o título do nosso tema é O Plano Divino, porque o que está a dar esta ordem é divino. É um plano que ele levantou, é um plano que ele instituiu e que ele ordenou. E este plano é a obra de sustento próprio. Se não vejam o que continua a dizer. E diz-nos Jesus, não o homem, mas a palavra de Deus: Ide pelo caminho, eis que eu vos envio como cordeiro ao meio de lobos. Sim, temos que batalhar com lobos. E vejam o que continua a dizer: Não carregueis bolsa, nem alforje, nem calçados, e não saudeis a nenhum homem pelo caminho.
Reparem o que Deus está aqui a dizer. Vão e façam a obra. Não tenham medo. Vão e anunciem o Evangelho. Só que agora a mensagem é: vão e preguem a mensagem dos 3 anjos, que é o mesmo que pregar o Evangelho. E a Bíblia continua a dizer-nos: e em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro, paz seja a esta casa. Vejam que a palavra de Deus, de antemão, nos está a dizer que esta obra do sustento próprio é de ir de casa em casa, congregarmos-nos nos nossos lares, ensinarmos as pessoas a guardarem os mandamentos de Deus, ensinarmos as pessoas a aguardarem o santo dia de repouso, o santo sábado, ensiná-las a obedecer à palavra de Deus. É a isto que se chama a fé de Abraão. Sabemos o que fazia Abraão? Vamos ler no livro de Lucas, no capítulo 10, e em Gênesis, no capítulo 26. E vejam o que diz o versículo 5. Porque Abraão obedeceu à minha voz e guardou a minha ordem, meus mandamentos, meus estatutos e minhas leis. Então o que é que fez Abraão? Guardou os mandamentos de Deus. Mas vejamos o que nos vai dizer aqui mesmo ainda no livro de Gênesis, mas no capítulo 18 e no versículo 19. Vejam o pensamento de Deus acerca de Abraão. Porque eu o conheço. Deus conhecia Abraão. E vejam o pensamento que está aqui na palavra de Deus. Que ele ordenará a seus filhos e sua casa depois dele, e eles guardarão o caminho do Senhor para fazer a justiça e juízo, para que o Senhor possa trazer sobre Abraão aquilo que dele tem falado. Então, o que é que fazia Abraão? Ensinava os seus filhos a guardarem os mandamentos de Deus. Ensinava os seus filhos e a sua casa a obedecerem a Deus. Agora, nós somos espiritualmente descendentes de Abraão, herdeiros da promessa que vinha da semente dele, e esta semente é a que está a falar Lucas capítulo 10, que tem que se ensinar nas casas, nos lares, a guardar-se os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. É isso que me está a dizer o Evangelho de Lucas no capítulo 10 e no versículo 5, onde é dito: e em qualquer casa que entrardes, dizei primeiro, paz seja a esta casa. Versículo 6. E se houver ali um filho de paz, repousará sobre ele a vossa paz, e se não, ela retornará para vós. Versículo 7. E permanecei na mesma casa, comendo e bebendo das coisas que eles derem. É claro que é comendo e bebendo do que é permitido pela palavra de Deus e pelos testemunhos. E continua a dizer: porque digno é o trabalhador de seu salário. Não andeis de casa em casa, e em qualquer cidade em que entrardes, e eles vos receberem, comei das coisas que eles colocarem diante de vós. Então, o que disse o Senhor Jesus a estes 70 que foram enviados a pregar o Evangelho? Primeiro diz-lhes para não levarem nada com eles. Diz-lhes que não levem bolsa, não levem o cajado, e diz-lhes porque o obreiro é digno do seu salário. E depois dá-lhes novamente a ordem: e curai os enfermos que houver nela, e dizei-lhes: é chegado a vós o reino de Deus. Então, qual foi a ordem que o nosso querido Salvador Jesus Cristo deu a estes obreiros? Porque, na verdade, a colheita é grande, mas poucos são os obreiros. Por isso é que aqui nos encontramos que é este um plano divino, o plano do nosso querido Salvador Jesus Cristo. E esta obra é a mesma obra que ele começou. E nós vamos ler agora como é que começou o sustento próprio. Vamos ver agora, através do testemunho do filho da mensageira do Senhor, onde no sustento próprio, em 1904 em diante,
estava a ser proibido, tal como o faziam no tempo de Jesus. Vejamos o que faziam os líderes religiosos no tempo de Jesus. No Evangelho de João, no capítulo 9, é-nos dito no versículo 9 o seguinte: E quando Jesus passou, viu um homem que era cego de nascença. Este homem não via. Assim como hoje em dia há muitos que antes não viam, mas que agora, graças a Deus, à mensagem historicista, graças a estas mensagens que estão a ser dadas a conhecer, muitos agora estão a ver. Muitos que estávamos cegos, agora vemos. E sabem o que é mais triste? É que assim como este homem cego, e diz-nos a palavra de Deus, que neste relato bíblico os líderes religiosos preferiam este cego na igreja do que a este membro da igreja vendo. Se não vejamos o que nos é dito aqui no versículo 6. Tendo dito isso, Jesus cuspiu na terra e fez lama com a saliva e ungiu os olhos do homem cego com a lama e disse-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa enviado. Portanto, ele foi no seu caminho, lavou-se e voltou vendo. Tal como ouvistes, este homem era cego de nascença. Os seus pais assistiam nas sinagogas judaicas. Os seus pais eram conhecidos pelos líderes da igreja. E vamos ver o que este cego de nascença que ele agora vê. Sabem qual é a história espiritual disto para nós? É que muitos entramos no Adventismo e alguns entraram através do seu próprio nascimento. E como este cego, desde que nascemos, temos estado cegos em relação a estas mensagens. Mensagens que por ano nem sequer tínhamos conhecimento. Por ano estas mensagens têm estado presentes, mas ninguém nos fez vê-las. E é assim que chegamos ao Adventismo, cegos de nascença. Eu mesmo, ao falar com vários irmãos adventistas, nos surpreendemos como é que estas mensagens têm estado ocultas pelos líderes da igreja durante anos. Eu tenho quase 40 anos de adventismo, não nasci dentro da igreja, e durante tantos anos nunca me haviam mostrado todas estas evidências e todos os escritos que estamos a apresentar nestes temas que vos estamos a dar. Durante anos, eu mesmo estive cego, mas graças a Deus que há alguns anos despertei para a verdadeira mensagem original adventista, que é a mensagem historicista. O mesmo está a acontecer com muitos irmãos por todo o mundo. E o mesmo testifico isso ao falar com diferentes irmãos de diferentes nacionalidades. Glória a Deus por isso. Voltando ao nosso relato bíblico, e agora no versículo 8 é-nos dito: Portanto, os vizinhos e aqueles que antes tinham visto que ele era cego disseram: Não é este aquele que estava sentado mendigando? Alguns diziam: Este é ele. E outros diziam: Parece com ele. Mas o que é que ele respondia? Mas ele dizia: Eu sou ele. Diziam-lhe, portanto: Como foram abertos os teus olhos? Ele respondeu e disse: Um homem chamado Jesus fez lama e ungiu os meus olhos e disse-me: Vai ao tanque de Siloé e lava-te. Tendo ido e me lavado, eu recebi a visão. Reparemos que aqui o nosso Senhor Jesus diz que houve um ministério de sustento próprio que lhe abriu os olhos. E esse ministério era o ministério do nosso Senhor Jesus Cristo. Chegou o ministério a este cego, abriu-lhe os olhos, untou-lhe lodo nos olhos e foi-lhe dito: Vem e lava-te no tanque. Da mesma forma vai chegar a palavra de Deus
e vai abrir-te os olhos, e agora vais conhecer. E vê agora o que vão fazer contigo. Versículo 12. Disseram-lhe então: onde está ele? Ele disse: eu não sei. Assim, da mesma forma, muitos estão a ver, muitos já estão a abrir os olhos, mas repara que quando começam a perguntar, começam a questionar. Reparem no que diz o versículo 13. Eles levaram aos fariseus aquele que antes era cego. Onde é que o levaram? Aos líderes da igreja, aos fariseus. Da mesma forma, quando tu começas a saber da mentira que te têm colocado durante anos, a mentira que te têm ensinado, vão levar-te perante os líderes religiosos quando começares a questionar. E repara no que te vão dizer. Vê no versículo 15. Então, outra vez os fariseus também lhe perguntaram como receber a visão. Ele lhes disse: ele pôs lama sobre os meus olhos, eu me lavei e vejo. Por isso, alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus. Sabem o que começavam a dizer agora, a razão pelo qual o homem não via? Este homem é um dissidente. Este homem é um separatista. Este homem não é de nós. É nosso inimigo. Essa é a razão porque ele é cego e agora vê. E vejamos o que a Bíblia nos continua a dizer. Porque não guarda o dia do sábado. Outros diziam: como pode um homem pecador fazer tais milagres? E havia uma divisão entre eles. Entre os próprios judeus havia divisões. Da mesma forma, atualmente, muitos dizem-nos: estes são dissidentes, são separatistas, estão fora da organização, não são dos nossos, não os escutem. Surge então a pergunta: e como tu sabes que esta mensagem não é de Deus? Como sabes tu que se está a mostrar-te como passagens bíblicas e como passagens do Espírito de Profecia que não é de Deus? Não é porventura aquele que inspirou as Sagradas Escrituras o mesmo que inspirou os testemunhos? Como é possível que um dissidente conheça estas verdades? Como é possível que um dissidente conheça mais da história adventista do que aquele que diz que é adventista, corporativo? Como é possível, dizes-me tu, se não fosse adventista? Por isso, a passagem continua a dizer o seguinte: eles disseram novamente ao homem cego: o que dizes tu a respeito dele, daquele que te abriu os olhos? Ele disse: ele é um profeta. Mas os judeus não acreditaram a respeito dele, que ele tivesse sido cego e recebido a visão, até que chamaram os pais do que recebera a visão. A quem estão eles agora a questionar? Dás-te conta do que ocorre quando abres os olhos? Em primeiro lugar vão questionar-te e de seguida vão questionar àquele que recebeu a mensagem. Primeiro, os líderes vão contra o pregador, contra o que está a dar a mensagem. De seguida, vão contra aquele que acaba de receber a mensagem, contra aquele que agora vê. De seguida, vão contra os familiares daquele que agora vê. Digam-me vocês se não é exatamente o que ocorre neste tempo, somente por se querer obedecer à palavra do Senhor. E no final, vejam o que fizeram com este cego. No versículo 26 diz-nos: e tornaram a dizer-lhe: o que ele te fez? Como ele abriu os teus olhos? Então ele respondeu: eu já vos disse e não ouvistes, porque o quereis tornar a ouvir. Quereis vós, porventura, fazer-vos também seus discípulos? Vejam agora o que este ex-cego
Está a dizer aos líderes religiosos, aos fariseus, se eles queriam escutar e fazerem-se discípulos de Jesus. E vejam agora a reação dos fariseus. Então eles o injuriaram e disseram: Tu és seu discípulo, nós, porém, somos discípulos de Moisés. Nós sabemos que Deus falou a Moisés. Quanto a este indivíduo, nós não sabemos de onde ele é. Damos-nos conta agora como tratam aquele que agora vê, ao que antes que era cego, como tratam agora também ao nosso querido e amoroso Salvador? Dizem eles: nós não sabemos quem é esse Jesus. Nós sabemos quem é Moisés, mas esse aí não sabemos quem é. Isto é exatamente o mesmo que ocorre hoje. Atualmente também dizem: nós sabemos quem são os nossos pastores reconhecidos, mas estes dissidentes, estes leigos que andam por aí, nem sequer sabemos quem são. E vejam o que ocorre. O homem respondeu e disse-lhes: Nisto, pois, está a maravilha, que não sabeis de onde ele é. E ele abriu os meus olhos. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores. Mas, se algum homem adora a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que algum homem tivesse aberto os olhos de um cego de nascença. Ou seja, nem vocês, fariseus, puderam em toda a vossa história do judaísmo abrir os olhos a um cego. Assim, da mesma forma, atualmente, todos os que nos acusam não podem refutar o que lhes é mostrado através dos testemunhos. E vejam o que acabam de fazer os judeus. Responderam eles e disseram-lhe: Tu nasceste inteiramente em pecados e queres ensinar-nos? E expulsaram-no. O que fizeram com o cego de nascença, mas que agora via? Expulsaram-no apenas porque agora via. Assim, da mesma forma, assim como há muitos que estão agora contra estas pregações, porque denunciamos o pecado, porque denunciamos a apostasia e porque vamos diretos ao ponto, também há muitos que estão a ver, muitos que estavam cegos, mas que agora veem. E alguns destes que antes estavam cegos e que agora veem o verdadeiro plano divino, foi o filho da mensageira do Senhor. E ele vai dar-nos o seu testemunho acerca do que a sua mãe escreveu sobre o plano divino da obra de sustento próprio. Diz-nos o pastor William Clarence White, ao falar do testemunho da sua mãe, e ele diz-nos então o seguinte: a mãe dá um testemunho muito forte contra os obreiros médicos missionários, os universitários ou aqueles que se dedicam ao trabalho de publicações, entrando no campo sem consulta e aprovação do Comitê da Conferência Geral, e especialmente se trabalharem com qualquer espírito de rivalidade e se esforçarem por construir o seu trabalho, fazendo comparações desfavoráveis, mostrando que representam outros ramos das instituições. A mensageira do Senhor tinha um testemunho contra os médicos a trabalhar para a organização. E estes médicos missionários que estavam a trabalhar para a organização somente queriam que os dízimos e as ofertas fossem dirigidos para a Conferência Geral e para as igrejas da Conferência Geral. Estes médicos missionários não queriam que os médicos missionários do sustento próprio saíssem a pedir recursos para a obra. Por isso, William White está a dar o testemunho da sua própria mãe que disse: vocês estão a trabalhar em rivalidade, porque vocês somente estão a pedir dízimos e ofertas para as vossas instituições, mas não deixam que outros médicos missionários peçam recursos para trabalharem numa obra mais ampla. E continuamos a ver o que ele nos diz. A sua opinião
é que devemos fazer agora como foi feito no passado. Deixar os homens que representam os diferentes empreendimentos reunir-se com os membros do Comitê da Conferência Geral e ponderar em espírito de oração planos e formas e meios para a construção de todos os ramos da obra, e depois chegar a acordo sobre tais planos para a apresentação do trabalho que mostrarão ao povo que é uma unidade perfeita e que não há rivalidade, e angariar dinheiro de modo a que a construção de empreendimento não destrua outro. Continua a dizer o testemunho do pastor William White. A mãe faz uma exceção importante ao plano acima referido. Ela diz que sempre que o Senhor falou claramente sobre uma obra importante que está a ser negligenciada, como no caso da obra entre o povo do Sul, e que a Conferência Geral continua a negligenciá-la, que os obreiros ligados a este empreendimento missionário são livres de ir às igrejas em qualquer lugar e angariar meios para prossecução da obra que foi claramente apontada, deve ser feita. Assim, diz ela em relação ao trabalho escolar, se a Comissão da Conferência Geral se recusar a cooperar num esforço para aliviar o endividamento das nossas escolas, seria correto que os homens das escolas fossem para o campo e apelassem às igrejas e aos indivíduos. Mas não temos razão que os membros do Comitê da Conferência Geral não estejam exatamente onde a mãe está há algum tempo, à espera que os conselhos escolares coloquem o seu trabalho numa base sólida, sentindo que isso é necessário antes de podermos esperar a bênção de Deus, sem a qual os nossos esforços serão inúteis. Encontramos esta citação no livro Spalding and Megan, na página 156. O que estava então a dizer a mensageira do Senhor aqui? Ela estava a dizer que quando a Conferência Geral se desviou do legado sagrado do que Deus lhe deu, e o legado sagrado que Deus deu a esta igreja é a pregação da mensagem dos 3 anjos. Quando a igreja se desvia deste legado, diz-nos o Espírito de Profecia que os obreiros relacionados com este empreendimento missionário ficam livres para irem às igrejas em qualquer parte e recolherem recursos para a execução da obra que claramente foi assinalada, que deve mesmo ser realizada. É assim que está claramente escrito no testemunho do Espírito de Profecia. Por isso, quando a mensageira do Senhor se relacionou diretamente com a obra do sustento próprio, que é um plano divino, vejamos o que ela escreveu. E ela escreveu o seguinte aqui no panfleto número 12. A escola de Madison foi instruída a treinar missionários de sustento próprio para campos estrangeiros. É notável a rapidez com que os missionários em campos estrangeiros estão percebendo a necessidade de sustento próprio nesses campos. Da Índia, China, Coreia, Japão, América do Sul e África, vem o testemunho de que o futuro missionário bem-sucedido deve ser de sustento próprio e deve ensinar os seus conversos a ganhar a vida. Sabes o que acaba de dizer esta passagem, querido irmão que me estás a escutar? Esta passagem acaba de dizer que por um obreiro de sustento próprio chegou o Evangelho provavelmente ao teu país, à América do Sul, ao Brasil, à Argentina, ao Chile, ao Paraguai, à África, Angola, Moçambique, Cabo Verde, a qualquer parte, se calhar, da Europa, à China, Japão, Coreia. A todas estas partes chegou o Evangelho por um obreiro de sustento próprio. Será que nos damos conta disto? Por isso é dito, pela palavra de Deus e pelos testemunhos, que este é um plano divino. Que este plano vai terminar com o alto clamor, a chuva seródia,
a mensagem dos 3 anjos. É por isso que é chamado de plano divino. E graças a este plano divino foi espalhado o Evangelho. E a este plano divino para culminar a sua obra com a mensagem final. Por isso, regozijo-me, porque assim como aquele cego de nascença, existiam muitos, mas agora já não estamos cegos. Agora vemos, e mesmo assim levam-nos perante os líderes religiosos. Vamos confessar diante dos homens que aquele que nos abriu os olhos foi o nosso querido e amado Salvador Jesus Cristo por meio da palavra, por meio dos testemunhos. Graças a Deus por isso. Vejamos o que continua a dizer-nos esta passagem. O antigo método de sustentar os missionários com salário da América está a ser substituído pelo método mais saudável de sustento próprio. Deus está a instruir os adventistas do 7º dia a adotarem este plano. Não nos devemos apegar ao velho método e deixar que outras denominações nos ultrapassem nesta questão de reforma. Estamos a dar-nos conta do que acaba-nos aqui de dizer o Espírito de Profecia? Ponto número 1. Que nós, o sustento próprio, não nos devemos apegar ao velho método. E qual é esse velho método? Vamos ver aqui este velho método. O velho método é este que nós vemos aqui nesta pirâmide, onde todos os membros e igrejas são dirigidos pela Conferência Geral. E qualquer igreja que decida dar um passo tem que passar primeiro pela supervisão da Comissão da Associação ou Missão. A missão pelo Comitê da União, a União pelo Comitê da Divisão e a Divisão pelo Comitê da Conferência Geral. Ou seja, tudo é controlado pela Conferência Geral. O próprio Dr. Raymond F. Cottrell, que foi um erudito adventista, sendo ele próprio o autor e editor do Comentário Bíblico Adventista e secretário do Instituto Bíblico Adventista desde a sua fundação, diz-nos o seguinte no seu livro de regras de hermenêutica bíblica para preservar a unidade na Igreja. Ele escreveu este livro em 1996. E vejamos então o que ele próprio nos diz. Numa forma hierárquica de governo, existe uma autoridade suprema e as congregações e seus membros pertencem e estão submetidos a ela, mas não têm voz. Esta autoridade suprema é a Igreja. As pessoas por si mesmas, ou seja, os membros, não são a Igreja, mas pertencem a ela como objetos a um monarca absolutista que governa por direito divino. Aqui ele está a dizer-nos que a Igreja funciona como uma monarquia absolutista e considera isso como vontade divina, o que é uma autêntica blasfémia. E continua ele a dizer-nos: a autoridade flui da mais alta autoridade para as congregações locais e membros individuais, com os líderes governando a Igreja. A Igreja Católica Romana é o exemplo preeminente desta forma de governo. O Papa e a Cúria Romana são uma autoridade suprema. Na Igreja Adventista do 7º dia, a Conferência Geral é esta autoridade. Vejam a quem compara ele a Conferência Geral dos Adventistas do 7º dia. Nada mais, nada menos do que a Cúria Romana, que tem autoridade suprema. Mais uma tremenda blasfémia.
A forma hierárquica do governo é incompatível com o conceito de líder servo do Evangelho e com o sacerdócio de todos os crentes da Reforma Protestante. Somente as igrejas católica romana e adventista do sétimo dia se qualificam como hierarquias. Portanto, meus irmãos, este mesmo autor, conhecidíssimo no meio académico adventista, reconhece que a corporação adventista copiou o sistema hierárquico do papado, o que é uma autêntica heresia. Temos aqui também o testemunho de outro erudito e historiador adventista, George Knight. Neste seu livro com o título Se Eu Fosse o Diabo, editado em 2007 pela editora adventista Review and Herald, no capítulo 10 intitulado Estrutura Eclesiástica, o autor no final do segundo parágrafo afirma-nos o seguinte: assim como a Igreja Católica, o Adventismo tem desenvolvido um modelo hierárquico mundial. Temos então aqui duas testemunhas da corporação adventista que afirmam que a estrutura hierárquica adventista é idêntica ao papado. Não são palavras nossas, mas sim de eruditos adventistas corporativos que o afirmam. O que é mais necessário para que os membros sinceros despertem do que na realidade se tornou a instituição adventista? Seguem simplesmente os passos do papado, o que é lamentável. Agora voltamos novamente à questão dos dízimos. As igrejas locais não têm qualquer controle sobre os seus dízimos, pois eles são todos direcionados para a Conferência Geral. E é daí que todos os ministros recebem o salário para que eles sejam meros funcionários e assim sejam dependentes do seu salário. Mas o que é que nos diz a passagem que acabamos de ler do Espírito de Profecia? Isto não dizemos nós, mas a palavra inspirada. O antigo método de sustentar os missionários com o salário da América está a ser substituído pelo método mais saudável de sustento próprio. Assim, se tu és da obra de sustento próprio, tens de romper com este jugo, tens de romper com este método, não porque seja eu a dizê-lo, mas porque é o Espírito de Profecia que o diz, que temos que romper com este jugo. Não nos devemos apegar ao velho método e deixar que outras denominações nos ultrapassem nesta questão de reforma. Contudo, sabem o que muitos ministérios independentes estão a fazer? Estão a seguir o mesmo velho método, esse mesmo método que vai contra o Espírito de Profecia. Não é contra a nossa palavra, porque a nossa palavra não tem valor. A minha palavra não vale nada, mas a palavra de Deus, sim, vale. E os testemunhos também têm o mesmo valor. Vejamos o que a mensageira do Senhor continua a dizer sobre este antigo método. Só que aqui agora está a fazer-se um comitê de sustento próprio, onde todas as igrejas têm e são dirigidas novamente por um grupo de pastores, de líderes, e enquanto esses líderes não derem a aprovação, as igrejas que estão abaixo não se movem. E de igual forma, todos os dízimos são dirigidos por um grupo de pessoas e todos os dízimos são dirigidos somente para esse comitê. E esse comitê tem a faculdade e a ordem de dirigirem esses dízimos, quando nos é dito aqui que esse velho método deve ser abandonado. Devemos libertar-nos desse método, pois não nos devemos subjugar ao controlo de apenas uns poucos. E vejam porque é que ela diz isto. Centenas estão a morrer de morte espiritual, de inação,
porque não funcionam do todo. Sim, meu irmão, enquanto de cima não dão autorização, os de baixo não podem agir. Porque não funcionam de todo. Estão à espera de alguma conferência para lhes atribuir um lugar e lhes garantir um salário. A estes o Senhor envia a mensagem. Qual é a mensagem que o Senhor está a enviar? É a mensagem da obra do sustento próprio, que é um plano divino. Não se deve trabalhar com o método antigo. Infelizmente, assim se continua a trabalhar em alguns ministérios. São controlados por apenas um grupo restrito de pessoas. Vamos fazer aqui uma comparação e vocês vão ver como vamos fazer essa comparação para que observemos o que é que nos estava a dizer a mensageira do Senhor. Por um lado, diz a mensageira do Senhor, diz aqui: o antigo método de sustentar os missionários com o salário da América está a ser substituído pelo método mais saudável de sustento próprio. Deus está a instruir os adventistas do sétimo dia a adotarem este plano. Não nos devemos apegar ao velho método e deixar que outras denominações nos ultrapassem nesta questão de reforma. Então vejamos aqui no ecrã o antigo método, o método piramidal, ou seja, o método papal que não tem o aval bíblico. Do lado esquerdo temos a pirâmide da Corporação Adventista e do lado direito a pirâmide de vários ministérios de sustento próprio que são praticamente uma cópia da apóstata Corporação Adventista. De sustento próprio são só de nome, pois não fazem outra coisa do que senão pedincharem dinheiro por todo o lado e abrirem sucursais noutros países. E depois canalizam todos os dízimos para a sua sede, que é um pequeno comitê de 2 ou 3 pessoas a controlar todo o resto. Qualquer membro desses falsos ministérios de sustento próprio tem que aguardar a aprovação do que venha da sua sede. E o homem a controlar e a dominar outro homem. Isto acontece em várias partes do mundo, como por exemplo nos Estados Unidos, em quase toda a América Latina, inclusive o Brasil e agora também em África. Mas o Espírito profecia bem claro em nos dizer que o método destes ministérios não vem de Deus. São falsos ministérios de sustento próprio, muitos deles bastante ecuménicos a nível doutrinário. No verdadeiro sustento próprio, cada igreja local é independente de qualquer comitê. Cada igreja local tem de idealizar planos para levar o Evangelho. Cada igreja deve estar representada por um obreiro na vinha do Senhor. Cada igreja deve ter o seu conselho de igreja para designar como se vão aplicar os dízimos e as ofertas para fazer avançar a obra de Deus. No sustento que o próprio cada igreja é independente de outra igreja, independente de qualquer sede. Isto é o que está a dizer a mensageira do Senhor, que devemos romper com o velho método. E qual é o método que Deus nos disse? Vejamos então o que nos diz o Espírito de Profecia no boletim da Conferência Geral do dia 10 de abril de 1903. Como o assunto me foi apresentado, existe um compasso estreito, e dentro deste compasso estreito, todas as aberturas para as quais estão fechadas, estes são aqueles que gostariam de exercer o poder real. Mas o trabalho realizado em todo o campo exige uma linha de ação totalmente diferente. Há necessidade do lançamento de um fundamento diferente do fundamento que foi estabelecido no passado. Ouvimos falar muito de tudo o que se move nas linhas regulares. Por isso é que a mensageira do Senhor nos disse vez após vez que ela não tinha o desejo de ver a obra de sustento próprio a trabalhar como se trabalha na Conferência Geral. Ela disse: rompam com todo o jugo,
Sejam livres em Cristo. Avancem com a permissão de Deus. Peçam a direção de Deus. Peçam a sabedoria de Deus e não a dos homens. Por isso, uma declaração bem concreta, como sendo o segundo testemunho do Espírito de Profecia, é-nos dito então aqui. Devo dizer, meu irmão, que não tenho qualquer desejo de ver a obra no Sul avançar nas velhas linhas regulares. Quando vejo quão fortemente prevalece a ideia de que os métodos de manuseio dos nossos livros no passado devem ser mantidos, porque o que foi tem de ser, não tenho coração para aconselhar que os antigos costumes continuem. Quais são os antigos costumes? São os costumes tipo monarquia, ou realeza, ou poder real. Os costumes em que temos que ir pedir permissão para fazer alguma obra aos líderes do comitê. Por exemplo, se tu que me estás a ouvir pertence a algum ministério que funciona assim, onde esse ministério tem uma sede central, e nessa sede central são geridas, por exemplo, umas 20 igrejas, e todas essas igrejas mandam os seus dízimos para a sede, estamos aqui a falar do sustento próprio. Esse método, segundo o Espírito de Profecia, deve ser rompido. E sabem porquê? Porque essas tais 20 igrejas, por exemplo, que são geridas por essa sede central, onde é governada como se fosse uma monarquia, para que se possam usar os dízimos da forma como eles querem, essa sede central, vocês não podem usar os dízimos de acordo com o que a igreja local o diga, mas conforme ao que esses homens da sede o dizem. Isto é o que se chama monarquia absoluta, ou poder real. E é isto ao que a Sra. White diz que tem que se romper. Isto não deve existir na obra do sustento próprio. Contudo, muitos estão a atuar desta forma e dizem crer no Espírito de Profecia, dizem fazer o que está escrito no Espírito de Profecia. Mas deixem-me dizer-vos que neste aspecto estão a agir de forma bem errada, porque desejam ser controladores, ditadores sobre outras mentes humanas. Por isso a irmã White diz-nos que os métodos de manuseio dos nossos livros no passado devem ser mantidos, porque o que foi feito tem de ser. Não tenho coração para aconselhar que os antigos costumes continuem, que aqueles que estão a trabalhar em Nashville façam a vontade de Deus com toda a humildade. Espero sinceramente que sejam feitas as mudanças que as necessidades do caso exigem. Tenho mais para escrever, mas não tenho tempo agora. Então o que é que nos é dito aqui? Que ela espera que essas mudanças se realizem. E que mudanças são? Que não haja um comitê para onde se enviem todos os dízimos, para que esses poucos homens decidam o que fazer com os recursos do Senhor. Que cada igreja seja independente. Que cada igreja trabalhe como um obreiro de sustento próprio. Que peça o discernimento a Deus. É isto que nos está a dizer a mensageira do Senhor. Por isso muitos estão a despertar. Especialmente aqueles que querem ver. Aqueles que têm o desejo de conhecer. E depois vão investigar por si mesmos o que a mensageira do Senhor nos dá nos testemunhos. Não vou aqui especificar o nome de vários ministérios que atuam de acordo com o velho método. Investiguem por vocês mesmos. Vamos continuar a ver como a mensageira no Senhor nos vai continuar a dizer como se age no velho e no novo método. No velho método, recebe-se um salário. No novo método, não se recebe um salário, mas simplesmente se depende de Deus. No velho método, o missionário ou o pastor não sabe autossustentar-se. E porquê? Porque simplesmente recebe um salário,
depende de um salário, depende de um ministério e não depende de Deus. Pelo novo método divino, o missionário, o pastor, sabe sustentar-se. No velho método, está-se por muito tempo a receber ordens do homem. No novo método, não se recebe ordens dos homens, mas diretamente de Deus. Não se recebem ordens de nenhum homem, mas somente de Deus. Esta é a grande diferença no sustento próprio. Por isso o Senhor claramente nos diz que se deve romper com este sistema, com este jugo. Ainda que muitos não gostem, ainda que muitos fiquem incomodados, não fazemos este estudo para receber aplausos, não. E como nos diz o apóstolo Paulo no livro de Gálatas e no capítulo 1, desejo que Deus e não os homens me aprovem. Porque é mais importante para nós que Deus nos aprove do que sermos aprovados pelos homens. E a mensageira do Senhor é bem clara ao dizer-nos o seguinte: o Senhor deseja romper o curso de precisão que se estabeleceu tão firmemente, o que tem dificultado em vez de fazer avançar a sua obra. Ele deseja que o seu povo se lembre que existe um grande espaço sobre o qual a luz da verdade presente deve ser derramada. A sabedoria divina deve ter espaço em abundância para trabalhar. Deve avançar. E como é que diz aqui? Sem pedir permissão ou apoio àqueles que tomaram para si um poder real. No passado, um conjunto de homens tentou manter nas suas próprias mãos o controle de todos os recursos vindos das igrejas e utilizou estes recursos de forma desproporcionada, erguendo edifícios dispendiosos onde esses grandes edifícios eram desnecessários e inúteis e deixando lugares carenciados, sem ajuda ou encorajamento. E esta passagem encontra-se no livro de Spalding and Magan, na página 174. Então, o que disse a serva do Senhor e não o que nós dissemos? Que o Senhor deseja romper com esse curso de precisão. E vejamos o que nos continua a dizer o testemunho do Espírito de Profecia. Que cada jugo seja quebrado, que os homens despertem para a realização de que têm uma responsabilidade individual. A presente mostra é suficiente para provar a todos os que têm o verdadeiro espírito missionário que as linhas regulares podem revelar-se um fracasso e uma armadilha. O que lemos então aqui? Que as linhas regulares podem revelar-se um fracasso. Deus ajudando o seu povo, o círculo de reis que ousaram assumir tão grandes responsabilidades, jamais deveria voltar a exercer o seu poder não santificado nas chamadas linhas regulares. Demasiado poder foi investido em agências humanas não reavivadas e não reformadas. Digam-me vocês se o Senhor não falou por meio da sua mensageira. O tema do nosso estudo é o plano divino, a obra de sustento próprio. Por isso se chama sustento próprio, porque cada igreja, no sustento próprio, deve ser independente, autossustentável. Não se pode continuar a seguir o velho método, mas muitos continuam a seguir o velho método. Infelizmente poderão contradizer as nossas palavras, poderão contradizer o mensageiro, poderão insultar o mensageiro, poderão se chamar os dissidentes da denominação, mas ninguém se atreve a ir contra os testemunhos, contra a palavra de Deus, porque aí
estais a meter-vos com o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, e a ele tereis que dar contas. Vejamos outra passagem. O Senhor fez-nos individualmente seus mordomos. Cada um de nós tem a responsabilidade solene de investir os seus recursos por si mesmo. Deus não lhe coloca o encargo de perguntar à conferência qualquer conselho de homens se você pode usar os seus recursos como os considera apropriados para a obra de Deus. Esta passagem encontra-se em instruções especiais relacionadas com o escritório da Review and Herald e a obra em Battle Creek e faz parte do folheto número 80, páginas 41 e 42. Vejam e investiguem por vocês mesmos todas estas passagens que temos estado a apresentar, se o que estamos a dizer aqui é verdade ou mentira, porque aqui está a dizer de uma forma bem clara que Deus não nos coloca em cargo de perguntar à conferência ou a qualquer conselho de homens a forma como devemos utilizar os nossos recursos que pertencem ao Senhor. Volto a perguntar-vos se porventura tanto os discípulos como o nosso querido e amado Salvador Jesus Cristo tinha que pedir permissão aos líderes judeus do seu tempo ou ao Sinédrio? Ou porventura João Batista tinha que pedir também autorização ao Sinédrio? Em contrapartida, o que questionavam os líderes judeus para com Jesus? Com que autoridade fazes estas obras? Estas eram as mesmas perguntas que eles faziam a João Batista. Com que autoridade, João, fazes estas obras? E quais eram as respostas deles? Jesus respondia-lhes: eu faço a vontade do meu Pai. E na obra de sustento próprio, esta é a resposta que devemos dar. Eu faço somente a vontade de Deus. Por isso, vejamos o que continua a dizer o Espírito de Profecia. Deus deseja se relacionar diretamente com as pessoas. Em suas ligações com os seres humanos, Ele reconhece o princípio da responsabilidade pessoal. Procura encorajar um senso de dependência pessoal e destacar a necessidade de orientação pessoal. Os seus dons são outorgados aos homens como indivíduos. Cada homem é um mordomo da confiança sagrada, usando-a de acordo com a direção do doador e prestando contas individualmente de sua mordomia a Deus. Esta passagem encontra-se no livro de Testemunhos para a Igreja, volume 7, página 176 e no primeiro parágrafo. A quem devemos então entregar os nossos dons? Aos homens ou a Deus? Quem é que nos vai pedir contas? Os homens ou Deus? A quem vamos estar de pé quando o nosso juízo passar? Perante os homens ou perante Deus? Para irmos levar o Evangelho, temos que pedir permissão aos homens ou temos que obedecer às ordens de Deus? A pergunta é para ti que me ouves. Por isso, para irmos finalizando o nosso estudo, e mais propriamente estes temas que temos estado a apresentar sobre os dízimos e as ofertas, sobre a obra do sustento próprio, vamos ler-vos umas passagens sobre a independência pessoal e de depositarmos a nossa confiança somente em Deus. Existe um pequeno livro que tem por nome O que todo adventista deveria saber sobre 1888. Este livro, pelo que sabemos, não se encontra em português. Temos também uma versão espanhola, mas traduzimos as passagens que vamos ler diretamente das cartas e manuscritos de Ellen White, diretamente do inglês. E neste livro, na página 37 da edição espanhola,
É-nos dito o seguinte ao citar a carta de Ellen White, número 2A, do ano de 1892, e no 13º parágrafo. Diz-nos o seguinte a mensageira do Senhor: quando me propus deixar Minneapolis, o anjo do Senhor ficou ao meu lado e disse: não é assim. Deus tem uma obra para tu fazeres neste lugar. O povo está a repetir a rebelião de Coré, Datã e Abirão. Coloquei-te no lugar apropriado, que aqueles que não estão na luz não reconhecerão. E é exatamente isto. Os que não conhecem nada sobre a história denominacional dos Adventistas do sétimo dia não irão reconhecer esta luz. Não vão aceitar o plano divino do Senhor. Vejamos o que continua a dizer esta passagem. Não escutarão o teu testemunho, mas eu estarei contigo. A minha graça e poder te sustentarão. Não é a ti que desprezam, mas aos mensageiros e à mensagem que envio ao meu povo. Eles têm demonstrado desprezo pela palavra do Senhor. Satanás cegou os seus olhos e perverteu o seu juízo. E a menos que cada alma se arrependa do seu pecado, esta independência não santificada está a insultar o Espírito de Deus e eles caminharão nas trevas. Ela está aqui a falar dos líderes religiosos da Conferência Geral e pastores e associados e membros de igreja que rejeitaram a mensagem da justificação pela fé em 1888. E estas são as mesmas palavras que Deus está a dizer àqueles que rejeitam o plano divino da obra de sustento próprio. Vejamos o que continua a dizer. Retirarei o candelabro do seu lugar, a menos que se arrependam e se convertam para que eu os cure. Eles obscureceram a sua visão espiritual. Não querem que Deus manifeste o seu espírito e o seu poder, pois têm um espírito de zombaria e repugnância para com a minha palavra. A leveza, a insignificância, o gracejo e a brincadeira são praticados diariamente. Eles não colocaram o seu coração para me buscar. Caminham nas faíscas do seu próprio fogo e, a menos que se arrependam, deitar-se-ão em tristeza. O que nos diz o testemunho do Espírito de Profecia? Nunca antes tinha visto entre o nosso povo tal firme autocomplacência e falta de vontade de aceitar e reconhecer a luz como se manifestou em Minneapolis. Um povo teimoso, um povo nécio, como nos diz Deuteronômio 32 e o versículo 6, um povo ignorante. Foi mostrado que nenhum do grupo que acalentava o Espírito manifestado naquela reunião teria novamente clara luz para discernir a preciosidade da verdade enviada do céu, até que humilhassem o seu orgulho e confessassem que não foram movidos pelo Espírito de Deus, mas que as suas mentes e corações estavam cheios de preconceitos. O Senhor desejava aproximar-se deles, abençoá-los e curá-los das suas apostasias, mas eles não quiseram ouvir. Eles foram movidos pelo mesmo Espírito que inspirou Corã, Datã e Abirão. O que é que nos parece esta passagem que é tirada deste livro? O que todo adventista deveria saber sobre 1888 e mais especificamente da carta de Ellen White, número 2A, do ano de 1892? É uma triste realidade, mas esta é a condição do nosso povo. Vamos ainda colocar umas passagens do livro O Grande Conflito, onde vamos ver qual era a maior luta do reformador Martinho Lutero. Vejamos o que diz aqui, o que diz o Espírito de Profecia
ao falar deste mesmo tema. Entretanto, não foi sem terrível luta consigo mesmo que Lutero se decidiu a uma separação definitiva da Igreja. Foi aproximadamente por esse tempo que escreveu: "Sinto cada dia mais e mais quão difícil é pôr de parte os escrúpulos que a gente absorveu na meninice. Oh, quanta dor me causou, posto que eu tivesse as Escrituras em meu lado, o justificar a mim mesmo que eu ousaria assumir atitude contra o Papa e tê-lo na conta de Anticristo. Quais não foram as tribulações do meu coração? Quantas vezes não fiz a mim mesmo, com amargura, a pergunta que era tão frequente nos lábios dos adeptos do Papa: só tu és sábio? Poderão todos os mais estar errados? Como será se, afinal de contas, és tu que te achas errado e estás a envolver em teu erro tantas almas que então serão eternamente condenadas? Era assim que eu lutava comigo mesmo e com Satanás, até que Cristo, por sua própria e infalível palavra, me fortaleceu o coração contra estas dúvidas. O que é que mais nos diz o Espírito de Profecia? As igrejas valdenses, em sua pureza e simplicidade, assemelhavam-se à igreja dos tempos apostólicos. Rejeitando a supremacia do Papa e prelados, mantinham a Escritura Sagrada como a única autoridade suprema, infalível. Os seus pastores, diferentes dos altivos sacerdotes de Roma, seguiam o exemplo de seu mestre, que veio não para ser servido, mas para servir. Alimentavam o rebanho de Deus, guiando-os às verdes pastagens e fontes vivas de sua santa palavra. Longe dos monumentos da pompa e orgulho humano, o povo congregava-se não em igrejas suntuosas ou grandes catedrais, mas à sombra das montanhas nos vales alpinos ou, em tempo de perigo, em alguma fortaleza rochosa, a fim de escutar as palavras da verdade proferidas pelos servos de Cristo. Os pastores não somente pregavam o Evangelho, mas visitavam os doentes. Tinham-se-lhe aberto os olhos, de Lutero, e nunca mais se deveriam fechar aos enganos do papado. Quando ele deu as costas a Roma, também dela volveu o coração, e desde aquele tempo o afastamento se tornou cada vez maior, até romper todo o contacto com a Igreja Papal. Depois de voltar de Roma, Lutero recebeu na Universidade de Wittenberg o grau de doutor em teologia. Estava agora na liberdade de se dedicar, como nunca antes, às Escrituras que ele amava. Fizera solene voto de estudar cuidadosamente a palavra de Deus e todos os dias de sua vida pregá-la com fidelidade, e não os dizeres e doutrinas dos papas. Não mais era o simples monge ou professor, mas o autorizado arauto da Bíblia. Fora chamado para pastor a fim de alimentar o rebanho de Deus, que tinha fome e sede da verdade. Declarava firmemente que os cristãos não deveriam receber outras doutrinas senão as que se apoiam na autoridade das Sagradas Escrituras. Estas palavras feriram o próprio fundamento da supremacia papal. Continham o princípio vital da reforma. Lutero viu o perigo de exaltar teorias humanas sobre a palavra de Deus. Corajosamente atacava a incredulidade especulativa dos escolásticos e opunha-se à filosofia e teologia que durante tanto tempo mantiveram sobre o povo a influência dominante. Denunciou tais estudos não somente como indignos, mas perniciosos, e procurava desviar o espírito de seus ouvintes dos sofismas dos filósofos e teólogos para as verdades eternas apresentadas pelos profetas e apóstolos. Vemos o quanto este homem de Deus
como também muitos outros, lutaram contra as teorias humanas, contra uma igreja corrupta e apóstata que estava estabelecida e que perseguia os santos. Da mesma forma, hoje vemos o povo remanescente a ser perseguido e caluniado por uma instituição religiosa que no seu início foi pura, mas que, tal como a igreja primitiva, se tornou mais tarde infiel e perseguidora contra os poucos que continuavam a ser fiéis à palavra inspirada. Vamos terminar com apenas mais uma ou duas passagens inspiradas do Espírito de Profecia. Deus nos deu a sua palavra para que pudéssemos familiarizar-nos com os seus ensinos e saber por nós mesmos o que Ele de nós requer. Quando o doutor veio a Jesus com a pergunta: que farei para herdar a vida eterna? O Salvador lhe fez referência às Escrituras, dizendo: que está escrito na lei. Como lês? A ignorância. Notem bem o que diz o Espírito de Profecia. A ignorância não desculpará jovens ou velhos, nem os livrará do castigo devido pela transgressão da lei de Deus, pois têm ao alcance uma exposição fiel daquela lei, de seus princípios e requisitos. Não basta termos boas intenções, não basta fazermos o que se julga ser direito ou o que o ministro diz ser correto. A salvação de nossa alma está em jogo e devemos examinar as Escrituras por nós mesmos. Por mais fortes que se possam ser nossas convicções, por maior confiança que tenhamos de que o ministro sabe o que é verdade, não seja este o nosso fundamento. Temos um mapa dando todas as indicações do caminho, na jornada em direção ao céu, e não devemos estar a conjecturar a respeito de coisa alguma. Muitas porções das Escrituras que homens doutos declaram ser mistério ou que não consideram como tendo importância estão repletas de conforto e instrução para aquele que aprender na escola de Cristo. Um dos motivos por que muitos teólogos não têm compreensão mais clara da palavra de Deus é o cerrarem os olhos às verdades que não desejam praticar. O compreender a verdade bíblica não depende tanto do vigor do intelecto posto à pesquisa, como da singeleza de propósito, do fervoroso anelo pela justiça. E agora fiquemos com este último pensamento inspirado. Cumpre-nos exercer todas as faculdades do espírito no estudo das Escrituras e aplicar o intelecto em compreender as profundas coisas de Deus, tanto quanto possam fazer os mortais. Todas estas passagens, como acabamos de ler, foram retiradas do livro O Grande Conflito. Martinho Lutero lutou contra o sistema e ele agora, através dos seus escritos, está a dizer-nos que devemos ir por nós mesmos às Escrituras e aos testemunhos, permitindo que seja Deus a ensinar-nos e não os homens. Temos que defender a nossa fé por nós mesmos, porque esta é a grande prova que Deus nos vai colocar no futuro muito em breve, quando sejamos levados perante concílios, perante tribunais e magistrados. Aí que teremos que defender o que Deus nos deu através da sua palavra. Não defenderemos doutrinas de homens, nem ensinamentos de homens, mas sim defenderemos o que cada um de nós estudou por nós próprios. Por isso, ao concluir, faço-te o convite. Vê e investiga por ti mesmo. Estuda por ti mesmo. Conhece a história desde os seus fundamentos do Adventismo. Conhece de onde é que viemos. Conhece as lutas pelos quais passaram os pioneiros adventistas.
Conhece a apostasia alfa, de onde ela surgiu, como ela chegou ao adventismo. Conhece como surgiu a obra de sustento próprio na Igreja. Aceitemos os testemunhos. Aceitemos a Bíblia. Não os rejeitemos, nem os questionemos. Porque no fim, tal como do livro que lemos sobre 1888, não é o homem a quem rejeitamos, mas sim a Deus. Concluímos hoje esta série de estudos, mais propriamente 4 estudos que foram feitos. Se não viram os anteriores 3, deixamo-vos aqui os links para que possam ver. Esperamos que o Senhor vos guie em toda a verdade. Fazemos-vos ainda um convite para que possam ir ao nosso canal no YouTube e possam desfrutar dos vários estudos que temos tanto em português quanto em espanhol. Este é o link do nosso canal do YouTube, que tem por título Evangelho Eterno 1. Podereis também solicitar-nos os PDFs dos estudos sobre os temas que temos estado abordando. Podeis fazê-lo através do nosso número da WhatsApp ou através do nosso e-mail. Que Deus vos guarde e abençoe até ao nosso próximo estudo.